Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto. Nós já estamos aí um pouco avançados também no horário, mas vamos começar. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio que Ele nos dá aqui de estarmos reunidos para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e louvamos o teu santo nome. Por mais, ó Pai, um domingo que o Senhor nos concede, onde nós podemos estar, ó Deus, reunidos aqui, ó Pai, no teu santo nome, para juntos, ó Deus, te louvar e exaltar por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos, ó Pai, que o Senhor derramou, pelas lutas que nós passamos, pois é através delas, ó Pai, delas que nós crescemos, ó Pai, em nossa fé diante do Senhor, confiando sempre, ó Deus, na Tua palavra e nas Tuas promessas. E, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja conduzindo as nossas vidas aqui, ó Deus, durante este tempo que nós passamos, ó Pai, neste local, juntos como igreja, como corpo, como família, ó Deus, para, ó Deus, louvarmos o Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando, ó Pai, sobre o nosso coração, através, ó Deus, dos louvores que a Ti serão entoados, recebendo, ó Pai, a nossa oração, ó Pai, diante da Tua presença, e também, ó Deus, que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a tratar conosco nesta noite, através da Tua palavra. Nós entregamos, ó Pai, este culto diante do Teu altar e colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, pois fomos criados para Te glorificar, ó Deus, em toda e qualquer circunstância. Por isso nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Geralmente nós não falamos capítulos no número de salmos, pois na verdade ele é uma coletânea de orações, poesias e cânticos. Por isso nós dizemos apenas um número, Salmo de número 24. A palavra de Deus diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Este salmo aqui, ele nos fala sobre algumas coisas importantes para nós, principalmente no que diz respeito à nossa adoração diante do Senhor. Primeiramente, ele começa declarando quem é o Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Pois ele começa dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E aí então ele faz aqui um convite, mas ao mesmo tempo uma advertência. Quem realmente subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqueles que realmente procuram viver uma vida justa e santa diante do Senhor. E depois ele fala
justamente sobre esse Rei da Glória, e ele pergunta quem é o Rei da Glória, e ele responde: o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E é esse Rei que nós exaltamos e glorificamos aqui nessa noite. E é isso que nós vamos fazer aqui neste momento: glorificar ao Rei da Glória. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom estarmos mais um domingo, mais uma vez juntos, reunidos, para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, né? Amém por isso. E hoje eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor, porque nós temos hoje aqui com a gente o Mateus, né? Que Deus tem aí colocado no coração dele. Ele já tocava um tempo atrás, voltou para a aula de violão, então e Deus tem colocado isso no coração dele, de estar juntos com a gente também, louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, hoje é a estreia dele. Seja bem-vindo. Que Deus continue abençoando essa vida grandemente. Que os irmãos também estejam orando também por outras vidas também, a se despertar, a estar trabalhando no ministério do Senhor, na obra do Senhor, né? E a Bíblia diz que grande é a seara, né? Mas são poucas pessoas que estão dispostas realmente a trabalhar, né? Mas que realmente o Senhor possa levantar pessoas aqui no nosso meio para estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Então vamos juntos adorar, se coloque de pé e vamos juntos declarar: vem, esta é a hora da adoração. Adora o Senhor com todo o seu coração essa noite. Amém? E solte sua voz também, né? Adorar ao Senhor com a sua voz também. Amém? Ouvir a igreja cantando.
nosso Senhor Jesus. Que Deus, essa noite, ministre no nosso coração e na nossa vida. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Quem trouxe os dízimos, as ofertas, podem estar trazendo aqui na frente. Vamos louvar e adorar o Senhor também com os nossos dízimos. Amém? Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha o Senhor minha vida oferecer, Senhor. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Ele nos criou realmente para adorarmos e exaltarmos o teu nome e que possamos estar sempre ao lado do nosso Senhor Jesus, porque um dia Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. É o que diz essa música. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Amém. Deus enviou
Senhor Jesus, como é maravilhoso saber que as nossas vidas estão na mão do nosso Senhor Jesus. Deus, obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade de juntos louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome, Senhor. Obrigada porque nós queremos nesse Deus que morreu, mas Ele ressuscitou e está aqui agora no nosso meio, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu nos deste a vida eterna, Senhor. Tu nos deste o Seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E esta noite queremos Te agradecer, Deus, com todo o nosso coração, Senhor, com toda a nossa vida, que possamos realmente oferecer a nossa vida em oferta e sacrifícios a Ti, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Obrigada pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Recebe, Senhor, essa noite o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que eu Te peço, Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Não existe motivo maior realmente para nós louvarmos o nosso Deus, de saber porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E como os irmãos puderam perceber aqui, hoje nós tivemos um pouco mais preenchido, vamos dizer assim, esse nosso momento de louvor, com um instrumento a mais aqui, o nosso irmão Mateus aqui participando conosco. Irmãos, oportunidades para servir na igreja não falta. O que falta muitas vezes, às vezes é claro, um direcionamento, mas também duas coisas que são fundamentais e necessárias para aqueles que realmente querem trabalhar na obra do Senhor. Primeiro, ter um coração de servo. Nós precisamos realmente entender o que é servir a Deus. E depois precisamos de duas coisas importantes: disposição e disponibilidade. Disposição tem a ver com a vontade, e geralmente isso a maioria tem. Quando a gente fala quem realmente quer fazer alguma coisa, todo mundo quer se dispor. Mas não basta ter a disposição, é preciso ter disponibilidade. E disponibilidade exige três coisas: tempo, recurso e habilidade. Tempo para você realmente poder se dedicar àquilo que precisa ser feito. Você precisa dedicar também dos seus recursos muitas vezes. E é claro, a habilidade, o dom que Deus te deu para você realmente glorificar o nome do Senhor. E isso nós realmente precisamos ter no nosso coração. Nós vamos passar para o nosso momento de intercessão, de oração. A palavra de Deus diz aqui na carta aos Hebreus, versículo 14 em diante: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote, irmãos, que intercede por nós, e o nome dele é Jesus. E ele está ali colocando realmente as nossas orações diante do Senhor. Nós vamos continuar sempre orando, intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, também da irmã Neuza, também orarmos pela vida da nossa irmã Edi, que também tem passado algumas dificuldades na área da saúde. Também vamos aí agradecer, mas também continuar orando a Deus. Nessa semana, a irmã Marta, ela perdeu a sua querida mãe, mas, na verdade, ela voltou para o lar. E ali nós tivemos a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da palavra, do Evangelho de Cristo para as pessoas que estavam ali presentes, mas que o Senhor continue trabalhando em cada coração, confortando ali o coração de cada um. E se você tem também algo a apresentar diante de Deus nesse momento, faça isso agora, coloque diante do Senhor, sabendo que, como a palavra diz aqui, nós acabamos de ler, nós temos um intercessor ali
diante do Pai, que em tempo oportuno, segundo a sua misericórdia, Ele nos socorre naquilo que nós precisamos na nossa vida. Então vamos orar, vamos colocar essas necessidades, pedidos diante do Senhor. E se você também tem motivo para agradecer, faça isso nesse momento. Agradeça as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, e louvamos o teu nome, porque, ó Deus, o Senhor nos concede, ó Deus, esta esperança em nosso coração, de saber, ó Deus, que porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Ele veio, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, nos dando, ó Deus, a plena certeza e a garantia, ó Pai, da vida eterna com o Senhor. E nos dando também, ó Deus, o livre acesso diante da Tua presença. Por isso nós te louvamos, porque hoje nós podemos, ó Pai, nos achegar diante do Teu trono de graça para receber, ó Deus, a Tua misericórdia e em tempo oportuno o Senhor, ó Deus, vir nos socorrer. Por isso, ó Deus, nós estamos apresentando aqui diante do Senhor as nossas necessidades, as necessidades, ó Pai, da Tua igreja, do Teu povo, daqueles, ó Deus, que têm colocado, ó Pai, diante do Senhor as suas lutas, as suas dúvidas, os seus temores. Ó Pai, entra com a Tua providência em nome de Jesus. Que o Senhor esteja agindo, ó Deus, poderosamente, através, ó Pai, da unção do Teu Espírito Santo sobre cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Que neste momento está apresentando, ó Pai, diante do Teu trono de graça, a sua oração, ó Pai, a sua súplica, o seu clamor. Ó Deus, em nome de Jesus, inclina os seus ouvidos e ouve, ó Deus, a nossa oração. Nós continuamos orando, ó Deus, e pedindo, clamando ao Senhor pela vida do nosso irmão Lúcio. Pedimos que o Senhor continue abençoando o Teu servo, ó Deus, que tem passado, ó Deus, por esse vale, ó Deus. Mas o Senhor está ali presente, ó Pai, sobre a sua vida, cuidando dele e da sua família, ó Pai. Que o Senhor continue estendendo as Tuas mãos, ó Pai. E o desejo do nosso coração, ó Pai, é que, ó Deus, é vê-lo plenamente restaurado e curado, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali, ó Deus, abençoando o Teu servo, fortalecendo o seu coração, levantando-lhe o ânimo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Também sobre a vida da irmã Neuza, ó Pai, sobre toda a sua casa e a sua família. Que o Senhor, ó Deus, continue ali, ó Pai, cuidando, sustentando, fortalecendo, ó Pai, nós te pedimos. Também clamamos pela vida da nossa irmã Edi, ó Deus, que também tem passado por algumas dificuldades. Pedimos que o Senhor também continue sustentando a Tua serva, entrando com providência, ó Deus, sobre a sua vida, ó Pai, sobre a sua saúde, ó Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, ó Deus, da Raquel, ó Deus, a qual aprove o Senhor, ó Deus, levar para junto de si, ó Deus. Ela, ó Pai, que é a Tua serva, ó Deus, e hoje desfruta da glória do Senhor. Algo, ó Deus, que nós ansiamos, ó Pai, no nosso coração, também estar um dia, ó Deus, ao lado do Senhor, ó Pai. Mas, ó Deus, nós te pedimos, aqueles corações que estavam ali e que ouviram a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja ali, trabalhando em cada vida, ó Pai, através desta palavra que foi ministrada, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Tua serva, ó Deus. Te agradecemos pela vida da irmã Marta, ó Pai, que esteve sempre ali ao lado dela, ó Pai, da sua mãe, dedicando-se e cuidando, ó Pai. Que o Senhor também continue sustentando, fortalecendo e consolando o coração de cada familiar. E cada oração, ó Pai, que neste momento está sendo apresentada diante do Senhor, ó Deus. Cada clamor, ó Pai, que está sendo levantado, seja pela família, seja pelo marido, pela esposa, pelos filhos, que o Senhor esteja ali, ó Pai, entrando com a Tua providência, trazendo, ó Deus, a cura, trazendo, ó Pai, libertação e principalmente, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Isso é o que nós oramos, ó Pai, agradecidos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós temos refletido sobre este Evangelho. Estamos aqui chegando aos momentos finais da vida de Jesus. Até agora nós caminhamos vendo aqui o ministério de Cristo e também ali aqueles que foram chamados por Ele,
os seus discípulos, em especial os 12 apóstolos. Marcos capítulo 11. Hoje nós vamos refletir aqui a partir do versículo 1 até o verso 11. Eu quero falar nessa noite sobre a chegada do Rei, o retorno da glória. O texto diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Irmãos e irmãs, Marcos está aqui movendo-se rapidamente agora para uma conclusão dramática da vida e do ministério de Jesus. O evangelista, ele passa aqui a retratar a mais significativa coroação que o mundo já presenciou, diferente de qualquer outra coroação que nós possamos ter visto acontecer na história. Porque é a coroação de um verdadeiro rei. Mas, irmãos, é uma coroação sem pompa. É uma coroação sem esplendor. É uma coroação sem glória. Nesse ponto aqui, irmãos, tem início a narrativa daquilo que nós conhecemos e celebramos todos os anos como a Semana da Paixão de Cristo. Essa aqui era a hora tão esperada do ministério de Jesus. Estava aqui, então, se cumprindo o plano e o propósito eterno de Deus. Jesus veio para morrer e agora ele estava entrando triunfalmente em Jerusalém para então cumprir com o plano eterno do Pai. Os irmãos se lembram que no início e também durante ali o seu ministério, Jesus ele havia proibido os espíritos malignos, as pessoas e até mesmo os seus discípulos de revelarem quem ele era. Quando nós voltamos aqui no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, quando pela primeira vez Jesus expulsa aqui um espírito imundo de um homem na sinagoga, diz aqui, olha, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Neste mesmo capítulo, no versículo 34, diz assim, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E no versículo 43 aqui, diz a mesma coisa depois dele curar um leproso. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas para nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Quando nós vamos aqui no capítulo 3, versículo 11 e 12, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus.
Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Capítulo 5, versículo 43. Depois de Jesus aqui curar a filha de Jairo, ele diz aqui: mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Capítulo 7, versículo 36. Depois de Jesus curar ali um surdo e gago, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Capítulo 8, versículos 29 e 30. Depois que Jesus se transfigurou ali no monte, diz aqui, diante da confissão de Pedro de que ele era o Cristo. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Depois aqui, no capítulo 9, versículo 9, quando houve a transfiguração, aqui, ou sim, a transfiguração, ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então vejam vocês que no início e durante o ministério de Jesus, ele pedia para que não se divulgasse quem realmente ele era. Irmãos, muitas coisas Jesus fez e falou fora dos olhares expectantes ali da multidão. Mas quando chegou o tempo para ele cumprir com o propósito para o qual ele for enviado, quando chegou o tempo para ele morrer, Jesus então faz a sua entrada pública em Jerusalém, sem esconder realmente quem ele era. Nós percebemos que aqui ele chamou a atenção das autoridades, dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei, dos gregos e romanos para si. Jesus fez questão de que realmente as pessoas vissem essa entrada triunfal. Na festa ali da Páscoa, irmãos, o grande cordeiro da Páscoa estava para ser sacrificado. Era a Páscoa e o Cordeiro de Deus estava ali. Então nós vemos que a partir deste capítulo 11, os acontecimentos que nós vamos ver ocorreram na última semana de Jesus. Os últimos 7 dias que Jesus estava ali passando com os seus discípulos antes do seu sacrifício. A chegada de Cristo a Jerusalém mostra para nós de forma notável que ele não temia o poder e nem a maldade dos seus inimigos. Porque, como nós já vimos, ele tinha ali plena convicção do propósito para o qual Deus o havia enviado. Quando nós lemos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos, nós temos a impressão, irmãos, quando nós lemos esses evangelhos, de que é a primeira vez que Jesus ele está visitando Jerusalém. Quando nós lemos, por exemplo, aqui o evangelho de Marcos, parece que essa é a primeira vez que Jesus está visitando Jerusalém. Mas, irmãos, lembre-se que estes evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se ocupam principalmente de nos contar a obra de Jesus na Galileia. Então nós devemos recordar também que os evangelhos, eles são muito breves. Eu coloquei até um mapinha aqui, eu acho que está no outro, para os irmãos entenderem como que era ali a divisão da Palestina na época de Jesus. Os irmãos lembram que a Palestina foi dividida ali entre os filhos de Herodes. Então nós temos ali a Galileia e a Pérea, que ficou ali com Herodes Arquelau, depois Herodes Antipas, depois nós temos aqui Decápolis e Gaulanítide ali, que ficou ali com o Filipe, e aí tem aqui embaixo que ficou a Judéia com Herodes Antipas, mas ele foi deposto ali do posto dele, quem assumiu foi o procurador romano Pôncio Pilatos. Essa é a divisão que nós temos então da Galileia, da cidade ali da Palestina na época de Jesus.
Mas, irmãos, nós temos que lembrar que os evangelhos eles são muito breves. Dentro aqui dos estreitos limites dos escritores, eles se fixaram ali em relatar episódios que aconteceram durante 3 anos intensos da vida de Jesus. O próprio apóstolo João, ele vai mostrar aqui que esta circunstância ali os obrigou a escolher as coisas que lhe pareceram, segundo o Espírito havia revelado para eles, mais importantes, ou talvez aquelas que eles tinham mais conhecimento ali na intimidade deles. Ali em João, capítulo 20, o próprio apóstolo João diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas tudo o que foi escrito com um propósito, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós lemos esse 4º evangelho, que é o evangelho de João, a história que nós encontramos ali, ela é bem distinta, é um pouco diferente de quando você lê, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas. Porque João, irmãos, ele nos mostra que Jesus, ele visitava Jerusalém com uma relativa frequência. Então não era a primeira vez que Jesus estava indo para Jerusalém. Por exemplo, aqui em João capítulo 2, no versículo 13, diz aqui, olha, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Quando nós vamos para o capítulo 5 de João, versículo 1, diz aqui, ó, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Capítulo 7 de João, no versículo 10, diz aqui, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então vejam vocês que por várias vezes Jesus havia estado em Jerusalém. Não era a primeira vez que ele estava ali. Nós encontramos, na verdade, que Jesus tinha esse costume de ir a Jerusalém para assistir ali às festividades da religião judaica. Os primeiros 3 evangelhos, como eu disse, eles se concentram ali no ministério de Jesus, principalmente na Galileia. Mas o 4º evangelho, que é o evangelho de João, concentra-se ali na região da Judéia. Por isso ele dá tanto destaque às visitas frequentes de Jesus à cidade de Jerusalém. E Jesus também disse que muito frequentemente ele procurou ali reunir o povo de Jerusalém em um rebanho, assim como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Ali ele vai dizer assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Irmãos, Jesus ele não teria dito isto, a menos que previamente no seu ministério, ele já tivesse havido ali várias ocasiões nas quais ele tenha dirigido um chamado para a cidade de Jerusalém ao arrependimento. O título tradicional desse texto que nós temos aqui é descrito como a entrada triunfal. Mas, irmãos e irmãs, esse título ele não capta o que realmente estava acontecendo. Porque apesar da aparência exterior, esse evento aqui ele foi diferente de qualquer outro evento de coroação. Nós temos que entender que coroações não são humildes. Coroações não são inesperadas. Elas não são espontâneas, não é não oficial ou superficial. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a morte da rainha Elizabeth II. E aí quem assumiu foi seu filho, Charles III. E se vocês tiveram a oportunidade de assistir ali à coroação desse rei, vocês viram que havia ali muita riqueza, muita pompa. Havia ali algo realmente esplendoroso, uma marcha
uma carruagem e uma coroa com cetro. Esse é o rei Charles. Então nós vemos que a coroação de Jesus não foi bem uma coroação da forma como nós a imaginamos. Porque a marcha de Jesus, ela é muito grotesca, irmãos. Um rei sobre um jumento, que nem mesmo lhe pertencia, e que ele ia precisar devolver depois. Nós temos aqui um rei sem coroa, um rei sem um cetro, sem uma espada, sem uma corte. O caminho de Jesus ali não estava coberto de ricos tapetes, muito pelo contrário, estava coberto de panos velhos, as vestes ali de um povo sofrido, de um povo ali empobrecido. Nós temos ali, irmãos, roupas de gente peregrina e suada. Não havia um tapete vermelho estendido para Jesus, não havia trombetas tocando para Jesus. Havia ali improviso, irmãos, de galhos, de folhas de palmeiras, cortados, arrancado às pressas. Mas apesar de tudo, aquele gesto era uma homenagem, muito mais significativa do que a entrada de um rei. Muito mais significativa do que a coroação do rei Charles III. Os ramos faziam parte da chamada festa das tendas ou a festa das cabanas e apontavam para a presença de Deus. E diante ali do eterno, irmãos, o povo passa a viver em tendas provisórias. Entenda que Jesus é o rei que vem em definitivo. Ele vem para habitar no meio do seu povo. Jesus é Deus que se encarna e vem ao encontro do ser humano. Antes de Jesus reinar, ele tinha que morrer. Antes de Jesus assentar no trono, ele tinha que ser pregado na cruz. Antes de revelar a sua glória divina, ele seria humilhado na sua humanidade. Tinha chegado, irmãos e irmãs, o momento no plano divinamente determinado para Jesus morrer. Pedro, escrevendo a sua carta, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós vamos ver aqui, irmãos, 3 coisas importantes que mostram a chegada do rei e o retorno da glória. A primeira coisa que nós temos são os preparativos para a chegada desse rei. Do verso 1 ao verso 7 aqui, de Marcos capítulo 1, traz aqui a descrição desses preparativos para a chegada desse rei. E essa descrição, irmãos, da entrada triunfal de Jesus, deve aqui ter surpreendido os leitores romanos de Marcos. Lembre-se, Marcos escreveu para os romanos. Então, a maneira como Marcos descreve essa entrada triunfal de Jesus estava ali muito clara na mente dos seus leitores, na mente dos seus ouvintes, mas deveria tê-los surpreendido, porque eles estavam acostumados com a glória do triunfo romano. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela foi totalmente diferente daquelas que eram celebradas pelos conquistadores romanos. Porque, irmãos, quando um general romano ele retornava para Roma depois da sua vitória sobre os inimigos, ele era recebido por uma grande multidão. E o general vitorioso ali, ele desfilava numa carruagem de ouro. Os sacerdotes queimavam incenso em sua honra
e o povo gritava pelo seu nome, enquanto os prisioneiros eram levados para as arenas para serem mortos por animais selvagens. Essa era a visão que um cidadão romano tinha de uma entrada triunfal de alguém que vem ali para reinar, para governar. Por isso que há um espanto aqui, provavelmente, para os leitores de Marcos, quando ouviram a maneira como ele descreveu a entrada de Jesus. A ação de Jesus era um meio dramático de levar ali o povo ao reconhecimento do seu caráter messiânico. Porque, irmãos, ao montar ali um jumentinho, Jesus estava dizendo que a sua missão era de paz. Ele estava dizendo que o seu reino era espiritual. E ele estava ali cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, que se encontra lá no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz ali: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Jesus estava ali declarando realmente quem ele era. Lembre-se, durante o tempo de vida e ministério, ele não queria que as pessoas soubessem realmente quem ele era, provavelmente tentando ali se precaver de uma morte prematura. É claro que nós entendemos que Deus é quem está no controle da história, mas Jesus não queria que fosse divulgado, mas aqui não. Aqui ele faz questão de mostrar que ele é aquele que devia de vir, que ele é o Messias, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o fato de Jesus montar um jumentinho definia a natureza do seu reino, que não havia de vir ali com força militar e muito menos ostentação carnal, mas sim por meios espirituais que o homem comum e natural é incapaz de compreender sem a revelação do Espírito Santo. O jumento, irmãos, era considerado também um animal nobre, porque quando o rei ia para a guerra, ele montava sobre um cavalo, imponente, forte, vigoroso. Mas, quando ele voltava em paz, ele cavalgava sobre um jumento, mostrando realmente que o seu reino era de paz. Quando Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, ele reclamou para si o título de rei. Mas ele deixou bem claro que ele era um rei de paz. A sua atitude contradizia tudo o que o povo da cidade queria e esperava. Esses preparativos que foram feitos aqui mostravam quem realmente Jesus era. E aí nós temos a sua entrada triunfal em Jerusalém, a entrada do rei. Do versículo 8 até o versículo 10 diz aqui: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, a emoção da multidão se intensificou. Superficialmente, irmãos, e eu diria que pelo menos momentaneamente, essa multidão estava reconhecendo Jesus como o rei messiânico, aquele que haveria de vir. E como eu disse, esta foi a única vez em que Jesus permitiu uma demonstração pública a seu favor. E ele fez isso, talvez ali para forçar os líderes religiosos judeus a agirem durante a Páscoa, que era a época determinada para ele morrer. O evangelista Lucas, aqui no capítulo 19,
versículos 39 e 40, diz assim: Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E em João, capítulo 12, no versículo 19, diz assim: De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Irmãos, Jesus fez tudo de forma proposital e intencional, porque ele estava cumprindo com o plano divino estabelecido para a vida dele. Nada aconteceu por acaso. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus, ele foi ali recepcionado pela multidão de modo especial. Até porque essa era uma época especial. Era a Páscoa, momento em que o povo celebrava a libertação. Em Jerusalém, ali, o clima era de expectativa, porque muitos já tinham ouvido ali por todo o país as boas novas de um grande libertador. E enquanto isso acontecia, os inimigos de Jesus cada vez mais o odiavam e tramavam a sua morte. Marcos é o evangelho que mais destacou aquilo que nós podemos chamar de o segredo messiânico, ao descrever esse momento singular na vida de Jesus. Irmãos, a multidão ali expressava o desejo de que Jesus fosse o Messias prometido e aguardado. Porque eles exclamavam em alta voz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra Hosana, irmãos, demonstra um significado e um desejo profundo de salve-nos agora, socorra-nos, ó Rei. Esse é o verdadeiro significado de Hosana. Hoje nós temos Hosana como um outro significado, quase que o mesmo termo de aleluia, mas o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido era um grito de clamor: salva-nos, ó Rei, salva-nos, liberta-nos. Mesmo sem saber, talvez, o significado espiritual, a multidão ali expressava um desejo de libertação. E estas expressões populares eram o cumprimento do Salmo 118. Quando nós vamos aqui para o Salmo de número 118, no versículo 25, aliás, 24, diz assim: olha, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Mais uma vez, Jesus está aqui mostrando o cumprimento das profecias a respeito do Messias. Era uma aclamação por libertação do domínio romano para o povo, e não uma libertação espiritual. Mas Jesus mostrou que ele não veio para trazer a libertação da opressão do povo romano. O reino de Jesus não é o reino desta terra. O reino de Jesus é o reino dos céus. Por isso que nós temos aqui, irmãos e irmãs, o retorno do rei ao templo da glória. No versículo 11, diz assim: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Irmãos e irmãs, para a gente entender um pouquinho disso aqui, a gente tem que voltar no passado. Lá no ano de 586 a.C., na época da destruição de Jerusalém e do exílio babilônico, Deus deu uma visão ao profeta Ezequiel. E nessa visão, irmãos, Ezequiel viu a glória de Deus se levantar do templo de Jerusalém.
E ele viu ali a glória afastando-se do lado leste da cidade, até parar e descansar sobre o Monte das Oliveiras. Quando você vai aqui para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículo 24, diz aqui, olha, depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão a Caldeia para os do cativeiro, e de mim foi a visão que eu tivera. Então falei aos dos cativeiros todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Aliás, o verso 23, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Sabe qual monte era esse? O Monte das Oliveiras. A glória do Senhor ali, na época da visão de Ezequiel, estava saindo do templo de Jerusalém e indo embora. E ela parou ali exatamente antes de sair da cidade de Israel, no Monte das Oliveiras. Irmãos, a conclusão de Marcos deste episódio parece para nós uma preparação para o momento em que a glória do Senhor, ela retorna para o templo para ser revelada para o mundo inteiro. Nós temos aqui, irmãos, que Jesus, ele entrou em Jerusalém, ele foi ao templo, ele olhou em volta e depois voltou para Betânia como se nada significativo houvesse ocorrido. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, qual foi o monte em que ele estava? Monte das Oliveiras. Quando o profeta Ezequiel viu a glória do Senhor indo embora, aonde estava a glória do Senhor indo embora? No Monte das Oliveiras. E agora aqui está Jesus, a própria representação da glória de Deus, sobre o Monte das Oliveiras, retornando para Jerusalém, se dirigindo ao templo de Jerusalém. Irmãos, parece que nada significativo parecia ter ocorrido aqui, quando nós lemos esse versículo 11 do Evangelho de Marcos. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Porém, nós precisamos lembrar quem Jesus é. E segundo o escritor de Hebreus, ele nos diz o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Rei da glória. Ele é a própria representação, o resplendor da glória de Deus. A glória que havia saído de Jerusalém na época de Ezequiel estava retornando na pessoa de Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém e depois no templo, ele olhou para o lugar onde historicamente foram oferecidos os sacrifícios. E ele foi para o templo. Lembre-se que o templo, irmãos, tinha substituído o tabernáculo, que era, de certa forma, uma profecia viva do Messias que estava por vir. O próprio João, no seu evangelho, ele já começa aqui o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí lá no verso 14 ele diz aqui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitou entre nós, irmãos, é a palavra tabernaculou. Deus fez a sua tenda no meio do povo. É esse o sentido. A própria presença da glória estava ali na pessoa de Cristo, no meio do povo. Inclusive, essa palavra traz esse significado de fazer a sua tenda.
Quando nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 6, olha só o que diz o texto. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando você vai para Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, diz aqui: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, Jesus cumpriu todo o tabernáculo apontado para Deus. Eu coloquei aqui uma figura, irmãos, muito interessante, quando a gente olha para o tabernáculo. Os irmãos perceberem, isso aqui é uma figura, uma planta do tabernáculo. Havia ali o portão por onde se entrava. E logo ali já havia um altar do sacrifício. Depois havia a pia da purificação. E aí entrava-se no lugar chamado Lugar Santo, onde tinha um candelabro, a mesa do pão de proposição, o altar do incenso, e lá em cima, no lugar santíssimo, a arca do testemunho. Quando nós olhamos para a figura do tabernáculo, se nós percebemos, vamos ver o quê? O símbolo de uma cruz. Essa outra figura mostra claramente: Jesus fez o sacrifício, nos purificando de todo o pecado, para nos revelar a glória de Deus, termos comunhão com o Senhor, intercedendo por nós diante da presença do nosso Deus Santo. Jesus, irmãos, ele apontava exatamente para isso. Ele tabernaculou. A presença da glória de Deus estava no tabernáculo. A presença da glória de Deus estava no templo. Mas tudo isso é apenas uma figura do que realmente estava para acontecer. A própria presença, ou melhor, o próprio Deus estar entre o seu povo. Não mais através de uma figura de fumaça ou até mesmo de fogo, mas em carne e osso. Ele tabernaculou, ele se fez presente, ele caminhou entre nós. Cristo é o santuário, porque ele mesmo disse: destrui este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando de si mesmo. Na entrada triunfal, aquele a quem as Escrituras definem como o resplendor da glória de Deus, desce de Betânia, do Monte das Oliveiras, entra no portão leste da cidade santa e vai para o templo. Quando Ezequiel teve a visão, a glória de Deus saiu exatamente pelo portão leste e parou no Monte das Oliveiras. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele chega no Monte das Oliveiras e ele entra pelo portão leste. A glória de Deus estava voltando ao templo. Em 586, a glória de Deus deixou o templo. Mas quando Jesus veio, a glória de Deus voltou. É por isso, irmãos, que o profeta Ageu, ele vai dizer o seguinte, Ageu capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa? A glória da segunda casa será maior do que a primeira? Se nós tivéssemos o tempo de Salomão, quando ele construiu o templo, irmãos, a gente ia ver a grandiosidade do que era aquilo, porque diz que tudo era feito de ouro, coberto de ouro. Imagine a grandeza, imagine o resplendor disso, mas tudo isso foi destruído,
porque era apenas uma coisa física, uma representação. Mas aqui estava aquele que é o próprio Deus, a própria glória do Senhor. Ninguém entendeu, irmãos, quando o Rei da Glória estava no meio deles, prestes ali a conhecer o destino para o qual ele foi chamado e para o qual ele foi destinado. Irmãos e irmãs, Marcos mostra para seus leitores que a chegada de Jesus a Jerusalém tinha gosto de marcha triunfal, na perspectiva que o povo tinha do Messias. Porque para o povo, irmãos, aquela marcha tinha conotação de um sentido militar, de alguém que veio para reinar. E ele situa a origem, o começo dessa marcha perto do Monte das Oliveiras, um lugar associado na tradição apocalíptica primitiva dos judeus como a batalha final contra os inimigos de Israel em defesa de Jerusalém. Porque aqui mesmo o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 2, ele diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor a peleja, o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Essa era a expectativa que o povo tinha a respeito de Jesus. Mas do que nós vamos ver aqui, irmãos, é que a narrativa de Marcos mostra uma perspectiva oposta. O Messias, ele vem montado num jumentinho, não para guerrear contra Roma, mas para guerrear contra as hostes espirituais e trazer ali a paz e a liberdade ao coração daqueles que nele passassem a crer. Então, diante do fato de Jesus não atender às expectativas do povo, haverá sim um novo clamor, mas não será mais esse clamor de alegria, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Não, será um clamor de rejeição. Crucifica-o, crucifica-o. O mesmo povo que aclamou Jesus quando entrou em Jerusalém como o Messias, o Salvador, é o mesmo povo que vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Haverá sim uma coroa, irmãos, mas é uma coroa de espinhos e não de glória. O clamor do povo representa a expectativa da restauração de Israel e do templo de adoração, como era na época de Davi e de Salomão. Porém, a intervenção de Jesus, ela não é visada pela expectativa messiânica do povo. Por isso que Marcos leva o leitor do seu evangelho a um choque, mostrando que Jesus, de fato, ele intervém no templo, mas não para restabelecer o sacrifício, mas sim para revelar a glória de Deus e conduzir as pessoas à presença do Pai. Foi para isso que ele veio. Jesus veio para estabelecer um reino de Deus que permanecerá para sempre. Porque os reinos desse mundo, eles se levantam, eles caem, mas o reino do nosso Deus permanecerá para sempre. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que o templo. Irmãos e irmãs, a história do templo aqui começa, na verdade, lá no Jardim do Éden. Aquele primeiro jardim era um santuário. Era o lugar da habitação do Senhor, onde Adão e Eva ali, eles desfrutavam de comunhão diária com Deus. Naquele jardim havia paz. Naquele jardim havia alegria. Naquele jardim havia prosperidade, havia propósito de vida.
No entanto, a humanidade preferiu seguir o seu próprio caminho. E eles foram expulsos daquele jardim. Eles foram expulsos da presença de Deus, do santuário do Senhor. E ao voltar as costas para Deus, isso trouxe terríveis consequências. Isso nos ensina, irmãos e irmãs, que construir a nossa vida com base em outras coisas que não seja a presença de Deus, seja poder, status, aplausos, prazeres carnais, tudo isso só traz conflito, só traz guerra, só traz violência, pobreza, doença, morte. Por isso que para restabelecer a comunhão com Deus e desfrutar da sua presença, era necessário um tipo de pagamento de alto custo para acertar a situação. Ninguém mais podia voltar a estar na presença de Deus, a menos que se submetesse a essa justiça que ele determinou. Porque ele mesmo diz, o salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu um meio temporário para que isso pudesse ser feito. E um local ali que pudesse ser executado. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. E apenas uma vez por ano, no dia da expiação, é que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, mas por pouco tempo. Somente se ele realmente carregasse um sacrifício de sangue. Não tinha outra maneira de voltar à presença de Deus sem se submeter à justiça de Deus. Mesmo assim, aqueles sacrifícios não passavam de um símbolo inadequado da verdadeira obra de expiação que realmente tinha de acontecer. Irmãos, o tabernáculo, o templo e todo o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento eram símbolos temporários que permitiam o acesso à presença de Deus, mas não por muito tempo. Mas Deus prometeu que um dia a terra vai estar repleta da sua glória e da sua presença novamente. E ele, de certa forma, cumpriu parte dessa promessa na pessoa de Jesus, que veio justamente para restaurar a comunhão, revelar a glória de Deus e nos levar à presença do Pai. Foi para isso que ele veio, irmãos. A chegada do Rei, o retorno da glória. Não era a restauração do reino de Israel, como o povo de Israel esperava. Não era a restauração do templo e dos sacrifícios, como eles imaginavam. Ali estava o próprio Deus, se oferecendo por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos estar diante da sua presença. O autor de Hebreus, ele escreve na sua carta: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hoje nós podemos estar na presença do Senhor, porque o próprio Deus veio, na pessoa de seu Filho, restabelecer aquilo que foi perdido no jardim do Éden. O verdadeiro santuário de Deus é estar na presença de Deus. E foi isso que Jesus fez. E como o autor de Hebreus diz, nós temos agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus estabeleceu através da sua morte e sua ressurreição. Por isso que ele termina dizendo aqui: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Não desanime, mantenha firme a sua fé,
naquele que entregou a sua vida para que hoje você pudesse estar diante da presença do Pai. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te louvamos pela revelação, ó Deus, da Tua palavra e a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre os nossos corações, para entendermos, para compreendermos aquilo que o Senhor, ó Deus, já revelou. Que realmente possamos, ó Deus, ter o nosso coração aberto para receber, ó Pai, do Senhor esta iluminação vinda através do Teu Espírito Santo, para que possamos entender e compreender a obra de Cristo, o ministério de Jesus, durante o tempo que Ele esteve aqui nesta terra, até o momento da sua morte. Ele cumpriu com todo o propósito para o qual o Senhor o enviou. Em trazer, ó Deus, de volta a glória do Senhor. Mas agora não mais num templo físico, feito pelas mãos dos homens. Não mais por sacrifícios de animais, que apenas cobriam os nossos pecados. Mas agora para o templo espiritual. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós somos o templo do Teu Espírito. E a glória do Senhor se manifesta em nossas vidas. E quando estamos reunidos como povo, como igreja, o Senhor se manifesta entre nós. E hoje nós temos livre acesso a essa presença gloriosa do Senhor. Por causa deste sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Ó Deus, na visão do profeta Ezequiel, a sua glória saiu do templo, foi embora de Jerusalém. Mas chegou o momento em que ela retornou. Não mais, ó Deus, num templo humano, mas através, ó Pai, da encarnação, revelando ali, ó Deus, todo o Teu poder, toda a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, revelando, ó Deus, toda a Tua glória para cada um de nós. E hoje nós podemos ter acesso a essa presença gloriosa por causa do Teu Filho Jesus, da Sua obra na cruz. Por isso nós Te louvamos e bendizemos, Te agradecemos por essa esperança que o Senhor nos deu, aonde pela fé nós podemos, ó Deus, adentrar no Santo dos Santos e desfrutar da presença gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Que realmente possamos ter em nosso coração essa presença gloriosa que nos foi possibilitada por causa do sacrifício de Cristo naquela cruz. A glória do Senhor voltou ao templo, não mais a um templo feito por mãos, mas no coração daquele que crê, através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Eu queria só dar aqui um recado, avisar os irmãos que nesta semana nós não vamos ter os nossos grupos de discipulado e crescimento nos lares, tá bom, irmãos? Essa semana não vai ter. Eu e o irmão Pedro, nós vamos estar indo para uma conferência amanhã, e aí a gente só volta na sexta-feira. Então, por conta disso, a gente vai aí dar esse recesso durante a semana, e na próxima semana a gente volta então com esses grupos novamente, para a gente estar ali, continuar, na verdade, aprendendo e crescendo na nossa identidade em Cristo Jesus. Tá? Então, só para deixar os irmãos aí cientes de que nessa semana nós não teremos os nossos grupos de discipulado e crescimento nos lares. A gente vai voltar somente na próxima semana, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo
Obrigado por aqueles que estiveram nos visitando nesta noite. Deus possa estar aí abençoando grandemente a vida de vocês. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse tempo que nós passamos aqui. Somos gratos ao Senhor, a Deus, pela tua presença, ó Pai, gloriosa, manifestada através do teu Espírito Santo aqui em nosso meio, dos louvores que a ti foram entoados, ó Deus, ouvindo, ó Pai, a nossa oração e principalmente através da tua palavra ministrada sobre o nosso coração. Somos gratos ao Senhor por isso. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada, ó Deus, na presença do Senhor, sendo direcionados, guiados, sustentados, fortalecidos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que agora habita em nós. Que agora, Deus, nos revela, ó Pai, essa presença gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, louvamos o teu santo nome. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo, seja com o teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Só avisar aos irmãos que nós não teremos caldinho mais, tá? Semana passada, infelizmente, foi a última vez que a gente tomou o nosso caldinho. Talvez a gente retorne um outro período aí, mas aqueles que puderam estar conosco aproveitaram bem aí os dotes culinários de algumas irmãs aí que nos abençoaram com os caldinhos que elas trouxeram. Então Deus abençoe, irmãos. Tenham uma semana na presença do Senhor.